Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos, continuando com a resolução de questões de matemática e de raciocínio lógico para os concursos da Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, Goiás, edital que será publicado em breve. Concurso para a Prefeitura de Jaraguá, Goiás, edital já publicado. A banca é o Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano, ACCESS. Continue no meu canal e assistam a playlist da banca. Nós vamos resolver questões que foram colocadas no concurso para a Universidade Federal do Agreste do Pernambuco pela banca ACCESS para o cargo de auditor. Cliquem na descrição desta videoaula, links dos editais publicados, provas aplicadas pela banca e playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico da banca Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano, ACCESS. Então, vamos para os comentários de algumas questões que fazem parte do cronograma publicado pela Prefeitura de Jaraguá, Goiás. Questão número 13. Em uma empresa, todos os seus operários trabalham com o mesmo ritmo de produtividade. Sabe-se que 15 desses operários constroem uma ponte em 12 dias, trabalhando 6 horas por dia. Qual é o total de dias em que 20 operários dessa empresa construirão uma mesma ponte trabalhando 8 horas por dia? Temos aqui um probleminha de regra de 3 composta. Nós vamos resolver sem utilização de setinhas para cima, setinha para baixo, separando as 4 grandezas em causas e efeito. Eu tenho aqui operários, dias de trabalho, horas por dia, construção de uma ponte. Então, observe, eu tenho 4 grandezas. Quais são as grandezas que são consideradas como causas e efeito? Efeito é o resultado de operários, trabalhos diários, horas por dia. Sempre coloquem o efeito na 4ª coluna, nesta última coluna aqui. Então, vejam, eu tenho aqui o efeito, então tenho 3 grandezas que consideramos como sendo causas. Efeito é a construção de uma ponte. Operários, dias, horas por dia, nós temos causas. Vamos colocar os dados: 15, 12, 6, uma ponte. 20 operários trabalharão X dias, 8 horas por dia, para a construção de uma ponte semelhante. Lembrando, para não utilizar a regrinha da seta para cima, seta para baixo, o produto das causas é diretamente proporcional ao efeito, ou seja, 20 vezes x vezes 8 vezes 1, coloca aqui, é igual 15 vezes 12 vezes 6 vezes 1. Se vocês quiserem simplificar os fatores comuns que aparecem, simplifica. Como aqui o número não é tão grande, eu vou multiplicar 20 vezes x vezes 8, dá 160x, que é igual a 1080. Logo, a quantidade de dias será 1080 dividido por 160, que deu 6,75 dias. Não tem alternativa correta. Ou então, a banca considerou um valor aproximado, que seria exatamente a letra D, mas não tem exatamente 6,75, seria 6 dias e algumas horas. Questão 15. Uma afirmação que corresponde à negação lógica. Então, nós temos aqui um problema de lógica. Na afirmação, Leonardo fez doação de sangue e Paulo foi operado. Então, tenho uma proposição composta por 2 premissas simples, ligada pela conjunção e. Nós temos aqui, então, Leonardo fez a doação de sangue,
premissa simples. Paulo foi operado, premissa simples. Para fazer a negação, a gente utiliza aquela dica famosa. Primeira observação: toda vez que nós vamos achar uma sentença equivalente ou uma negação, nós temos que mudar o conectivo. Então, nesse caso aqui, como eu tenho a conjunção e, a dica é: muda esse e para ou. Com essa primeira dica, vocês já eliminarão, com certeza, algumas alternativas. Nesse caso, eliminamos a B, que tem o E aqui, a D, que tem a condicional, e a E, que tem a conjunção E. Então, ficamos somente com duas, A ou C. Para fazer a negação, utilizamos aquela regrinha. Nega P, nega Q, liga com a disjunção ou. Então, negação: Leonardo fez doação de sangue, Leonardo não fez doação de sangue. E, na realidade, as duas opções têm esta negação. Ou nega que Paulo foi operado, Paulo não foi operado. Logo, letra C: Leonardo não fez doação de sangue ou Paulo não foi operado. Questão 16. Considere a sequência infinita de letras abaixo, sabendo que ela mantém o padrão de repetição. De Agreste, né? Com certeza. Nessa sequência, a posição 2024. Toda vez que vocês têm sequência de letras, sequência de números, sequência de figuras, procurem reescrever para vocês encontrem um padrão. Vejam, reescrevendo eu tenho Agreste e assim sucessivamente. Logo descobri que as letras repetem-se de 5 em 5. Esse é o padrão. Portanto, aquela máxima direta: divida esse número que vocês têm pelo padrão que vocês descobriram, que é de 5 em 5. Dividindo isso aqui, vocês têm quantos grupos de 5? 404. Então, esses 400 aqui, o primeiro, segundo, terceiro, até o 404, vocês esquecem. O que vai trabalhar é com o resto. Ou seja, o resto vai ser ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou divisão exata. Ou o resto 0, 1, 2, 3, 4. Então, vejam. Aqui eu tenho o último grupinho. O resto 1, o resto 2, o resto 3, o resto 4, o resto 0, que é a divisão exata. Como nós temos aqui resto 4, eu vou verificar o correspondente aqui, que vai ser exatamente a letra E, que corresponde à alternativa à letra D. Fácil, não erra em questões de raciocínio lógico, numérico ou figura, ou letras. 17. A frase é equivalente a Carlos. Se Carlos fizer dieta, então eu tenho aqui uma proposição ligada pela conjunção e. Quero achar a sentença equivalente. Eu tenho, então, esta proposição condicional. A dica: mude o conectivo ou, no caso aqui, como é equivalente, eu tenho duas opções. Ou mudo esse então para e, ou mantenho o conectivo então. Então, eu tenho essas duas opções. Ou muda o conectivo então por ou mantém-se o então, utilizando essas duas regrinhas. P, então que, C e somente C, não que, então não P. Aqui, cuidado, se faz a negação da segunda, então negação da primeira. Ou nega a primeira ou mantém a segunda. Se vocês observarem, não tem nenhuma mantendo a condicional então. Então, está excluída. Então, nós vamos utilizar esta aqui, com certeza. Eliminamos a primeira, que tem o E, porque fica ou. Eliminamos esta aqui, que tem C e somente C. Então, ficamos
com duas alternativas. Utilizando esse aqui, eu tenho negação de P. Carlos não fez dieta. Carlos não fez dieta. Aqui já está errado, então já eliminamos essa alternativa. Portanto, conclusão, Carlos não fez dieta ou emagrece. Letra E. Não erre questões de equivalências ou negação de proposições compostas. 18. Uma pesquisa realizada, então tenho aqui um diagrama lógico. Em um condomínio de apartamentos com 200 moradores sobre o uso dos espaços comuns, obteve o seguinte resultado. 138 utilizaram a piscina, 100 utilizaram a sala de musculação, 120 já usaram o espaço de churrasqueira, 65 usaram piscina e musculação, 78 utilizaram churrasqueira e piscina, 41 já usaram a sala de musculação e churrasqueira, 15 já usaram piscina e sala de musculação e churrasqueira, 9 não utilizaram nada. Dentre os pesquisados, o total de moradores que utilizaram apenas sala de musculação é igual. Esta questão é uma questão que tem dados desnecessários. Depois que eu resolvi, eu verifiquei que realmente, mas tudo bem, vamos lá. Diagrama de Venn. Tenho 3 conjuntos, musculação, churrasqueira. Toda vez que vocês têm conjuntos, para saber, vocês têm que utilizar o diagrama, não necessariamente, utilizar o diagrama de Venn. Eu tenho aqui, então, musculação, piscina, churrasqueira. Sempre comecem a preencher o diagrama pela intersecção, ou seja, aqueles que usam os 3 espaços ao mesmo tempo, já usaram, né? Que tem 15. Então, 15 aqui. Agora vamos colocar aqueles que usaram 2 e 41, ou melhor, vamos colocar os 9 que não utiliza nada. Está fora. 9 nunca utilizou piscina, nem musculação, nem espaço churrasqueira. 41, musculação e churrasqueira. Musculação e significa que utilizou ao mesmo tempo os 2. Então, eu tenho que tirar esses 15 aqui, porque já está contado que utilizou churrasqueira e musculação. Então, vai ficar 26. 41 menos 15. 78 utilizaram churrasqueira e piscina. Então, 78 menos 15. 63. 65 utilizaram a piscina e a sala de musculação. Então, 65 menos 15, 50. Agora, olha que interessante. Ele quer saber aqueles que utilizaram musculação. Então, vou utilizar esse dado aqui, ó. Porque nós temos aqueles que utilizaram os 3 e utilizaram 2. Então, o que eu tenho? 100 utilizaram a sala de musculação. Ou seja, utilizaram isso aqui, ó. Estão vendo aqui? Deixa eu riscar aqui. Utilizaram isso aqui, ó. Tem um total de 100. Só que tem 50, já foi contabilizado, 26 e 15. Então, vai ficar 100 menos 50, menos 26, menos 15, dá exatamente quanto? 9. Letra B. Sem necessidade de utilizar esses 2 dados aqui, que ficou inútil, e esse aqui também ficou inútil. Letra B. 19. Considere as seguintes afirmações como verdadeiras. Questão bem interessante de raciocínio lógico para vocês descobrirem o valor lógico de cada uma das premissas simples. Cláudio não é professor. Se Rafael é advogado, então Cláudio é professor. Tenho uma proposição ligada pelo então. Se Carlos não é engenheiro, então Rafael é advogado, também condicional. André é contador, ou Carlos não é engenheiro, ou Cláudio é professor. Eu tenho aqui uma disjunção
exclusiva, ou. Com base nessas afirmações, é correto concluir que. Então, vejam. Todas são verdadeiras. Primeira é verdadeira, 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 verdadeira. Agora, pergunta que não se cala. Começa por onde? Onde tem a premissa simples. Cláudio não é professor. Então, vejam. Se Cláudio não é professor, aqui eu posso colocar que isso aqui é falso. Se aqui eu tenho uma condicional, eu tenho que saber a tabela verdade da condicional. Onde que eu tenho FV? Aqui. Portanto, a primeira premissa tem que ser F. F da V. Então, Rafael é advogado, é falso. Se Rafael é advogado, é falso, eu concluo que aqui é falso. Então, tenho de novo FV. Se é FV, é a mesma linha. Então, Carlos não é engenheiro, falso. Cláudio é professor, falso. Carlos não é engenheiro, falso. Eu tenho aqui a disjunção exclusiva, ou. Como eu tenho FV, pela tabelinha verdade aqui, eu tenho que quando o resultado é verdadeiro, alguém tem que ser falso, verdadeiro. Como aqui é FF, André é contador, é verdadeiro, por essa tabelinha. Agora vamos verificar qual sentença que é verdadeira. Uma por uma. Carlos não é engenheiro, falso. Então, isso aqui é falso, isso aqui é falso. Para ser verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiras, porque eu tenho E aqui, E. Para ser verdade, as duas premissas é verdade. Portanto, a única alternativa aqui, tenho verdade. André é contador, verdade. Carlos é engenheiro, verdade. Porque aqui está dizendo que Carlos não é engenheiro, é falso. Portanto, verdade. Letra C. Vamos lá para a última. Em um mercado há um cartaz em que está escrito: 10 abacates custam tanto quanto 8 tomates. 16 tomates custam tanto 12 mangas. 4 mangas custam tanto quanto uma melancia. E uma melancia custa tanto quanto 48 limões. Com base nessas informações, o valor de 5 abacates, equivalente ao de comprar quantos limões? Questão interessante de raciocínio lógico ou numérico. Vamos lá. Colocando os dados aqui, já colocando. 10 abacates corresponde a 8 tomates. 16 tomates, 12 mangas. 4 mangas, uma melancia. Uma melancia, 48 limões. Então, utilizando aqui o raciocínio de, como se diz, de trás para frente, eu tenho uma melancia, 48 limões. Então, aqui eu posso substituir 4 mangas, 48 limões. Como eu tenho aqui 16 tomates, 12 mangas é a mesma coisa que eu escrever 3 vezes 4 mangas. 4 mangas corresponde a quanto? 48 limões. Então, eu tenho 16 tomates, é 3 vezes 48 limões. Multiplicando isso aqui, eu tenho que 16 tomates é equivalente a 144 limões. Então, dividindo isto aqui por 2, eu tenho 8 tomates é igual a 72 limões. Por que eu vou dividir por 2? Porque eu tenho aqui 8. Então, onde tem 8 tomates, 72 limões. Então, 10 abacates, 72 limões. Dividindo por 2, eu tenho que 5 abacates, 36 limões. Letra D.
Questão interessante, um pouquinho diferente das tradicionais que nós resolvemos. Questões da banca Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano. Concurso para o Estado de Goiás, Aparecida de Goiânia, edital a ser publicado, e Prefeitura de Jaraguá, edital publicado. Continuem no canal, inscrevam-se, acessem, ativem o sininho para que vocês recebam as notificações das demais videoaulas. Gostaram? Dá um like. Continuem no canal, cliquem na playlist Concursos Aparecida de Goiânia, Jaraguá, Estado de Goiás, Banca Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional, Desenvolvimento Humano. Se vocês quiserem colaborar com o meu canal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. É uma forma de vocês retribuírem colaborando, fazendo uma propaganda do meu canal. As nossas videoaulas são todas gratuitas. Se vocês quiserem colaborar monetariamente, fiquem à vontade. Clique no Valeu Demais, conforme diretrizes do canal do YouTube. Ou então,